Distribuição Europa Filmes do Brasil. Versão brasileira Lipsyn, São Paulo. História das religiões. Religiões de pequenas sociedades. Com o silenciar dos canhões ao fim da Primeira Guerra Mundial em novembro de 1918, o presidente norte-americano Woodrow Wilson se pronunciou. Ele queria que as nações da Europa Oriental e de outras regiões se tornassem independentes, e ele foi o grande propagador da ideia de nacionalismo. Os movimentos nacionalistas na Ásia e no resto do mundo alcançaram um sucesso quase universal. Surgiram estados nacionais por todo o mundo. Essa reorganização do globo excluiu muitas sociedades minoritárias. Tais sociedades são comumente tratadas com desdém pelas maiorias. Elas produzem pouca literatura relevante, mas são importantes para a história das religiões humanas. E sua vivência espiritual é, com frequência, profunda. Muitas das pequenas sociedades do mundo ainda vivem da caça e da coleta. Outras são voltadas para a agricultura e o pastoreio. Cercadas por poderosas indústrias e sociedades tecnológicas, essas minorias são ameaçadas de extinção ou assimilação enquanto perdem a terra que provê sua subsistência. Essas pequenas sociedades também fornecem pistas valiosas sobre as várias fases do passado da espécie humana. Antes do crescimento das cidades por volta de 5.000 anos atrás, no Oriente Médio, onde hoje se localizam o Egito, o Iraque e a Síria, a humanidade vivia como as pequenas sociedades de hoje, centradas na cultura oral. Isso foi antes de a agricultura avançar o bastante para conseguir produzir o excedente para suprir as cidades. Há relativamente poucas sociedades pequenas na Europa e na região do Oriente Próximo, porque o cristianismo e o islamismo têm dominado essas regiões desde tempos antigos. Apenas o Ártico europeu ainda é uma exceção, mas apresentaremos alguns exemplos das antigas religiões pré-escrita da Europa, dentre os vários lugares e povos com os quais iremos nos deparar. Cada uma dessas sociedades tem sua própria maneira de pensar e sua própria experiência particular. Quer andem sobre o gelo, caminhem pela floresta, atravessem o deserto ou vagueiem pelas savanas. As sociedades pequenas têm um elo especial com o seu meio ambiente. Uma das figuras religiosas mais importantes dessas pequenas sociedades é o xamã. A palavra xamã é originária da Sibéria. Significa um tipo de profeta que é dado a ter experiências e visões espirituais e é treinado para tornar-se um líder religioso. Em geral, o xamã é aquele que em uma sociedade caçadora e coletora tem o dom de perceber onde a pesca, os animais ou os frutos são abundantes. Geralmente, o xamã é do sexo masculino, mas em algumas sociedades pode ser do sexo feminino. Os xamãs são aqueles que usam métodos espirituais para ajudar os que sofrem. O termo curandeiro refere-se basicamente ao xamã entre as tribos norte-americanas e outros povos aborígenes. Os xamãs são também os visionários da comunidade que ajudam a fazer a ponte entre o céu e a terra. Assim como os sacerdotes, eles conduzem cerimônias e são os guardiões das tradições do grupo. O papel do xamã inclui as funções de curandeiro, mágico, sacerdote e sensitivo. As sociedades pequenas vivenciam um mundo muito mais disposto a atender os seres humanos. São povoadas de espíritos com os quais é possível se relacionar e em que os ancestrais habitam as proximidades. Esses espíritos se manifestam nas montanhas, nas estrelas, nos rios, no sol, nas plantas, nos animais e assim por diante.
Os estudiosos modernos denominam essa visão de animismo. Apesar de haver muitos deuses e entidades sobrenaturais, essas pequenas sociedades têm um deus ou uma deusa suprema que governa todos. Entre o povo Ainu do norte do Japão, há uma complexa hierarquia de espíritos bons e maus. O maior desses deuses celestiais é o Sol. A Lua é considerada a esposa do Sol. Quando a Lua não está visível, dizem que ela foi se encontrar com seu marido. Na Terra, os Ainus acreditam que o Deus maior é o fogo. Nas religiões das pequenas sociedades, a divindade suprema é muitas vezes distante. Por esse motivo, não existem sacrifícios ou outros rituais especiais associados ao Deus Supremo. O mais provável é que entidades menores se preocupem com os homens e os animais. Mas o Deus Supremo estará sempre presente no pensamento das pessoas. Os deuses e espíritos das pequenas sociedades também podem ser almas de algum objeto material da Terra. Significa que o Deus do Fogo reaviva o fogo, onde quer que ele exista. O Deus Urso vitaliza os ursos. O Deus do Mar vitaliza o mar. Na verdade, cada manifestação terrestre de um Deus expressa o espírito daquele Deus. O Deus Supremo tende a ter certas características em quase todas as culturas, em particular nas pequenas. Primeiro, o Deus Supremo não é associado ao culto ritualizado, pois acredita-se que esse Deus seja indiferente aos seres humanos. Os humanos são criados, cuidados, recompensados e punidos por divindades menores. O Deus superior habita um reino celestial e normalmente não desce à terra. Acredita-se que ele ou ela resida nas regiões mais altas do céu, não tendo assim contato direto com seres humanos. As pequenas sociedades tradicionais pelas quais circula o xamã contêm forças poderosas que inspiram medo e alegria, atração e repulsa. Em resumo, forças que inspiram temor. O mundo religioso das pequenas sociedades, um mundo de xamãs, divindades menores, de um Deus superior, ancestrais sempre presentes, de espíritos animísticos e mortos-vivos, apresenta uma realidade que é bastante diferente daquilo a que estamos acostumados. Nas sociedades modernas, os homens são vistos em contraposição à natureza. O mundo natural é desprovido de um Deus. Temos que exercitar nossa imaginação. Temos que imaginar que os deuses vivem à nossa volta. No trovão, nas árvores, nos rios e nas montanhas, nos ursos e nos leopardos. De certo modo, não é fácil imaginar os deuses sob as luzes das ruas iluminadas pela eletricidade gerada por energia nuclear. Nas cidades iluminadas, não enxergamos as estrelas. O mistério e o poder divino são mais difíceis de encontrar no mundo moderno que iluminou a noite, viajou até a lua e curou as principais doenças. Em muitas pequenas sociedades, o xamã é uma figura de elite, atraído para sua profissão pela hereditariedade ou pelo fato de ele ter tido uma visão ou sonhos repletos de significado. A visão pode ter sido induzida por práticas ascéticas, tais como se submeter ao frio ou calor intenso. Por exemplo, chalés para suar são utilizados no norte da Europa, na América do Norte e pelos povos da Sibéria. É um tipo de tenda ou cabana, onde se colocam pedras aquecidas. São os precursores da sauna que os ocidentais modernos desmistificaram e converteram em um instrumento para alcançar o bem-estar físico. Todo xamã deve demonstrar grande talento visionário. Entre muitos nativos da América do Norte, existe a tradição fortemente arraigada na busca da visão, em que um jovem sai para viver sozinho em um local selvagem e de grande significado espiritual. Aqui, o aspirante a xamã espera que um sonho ou visão legitime seu potencial visionário. Durante o treinamento, o xamã também recebe orientações sobre remédios e plantas, aprende técnicas para afastar a morte ou ressuscitar um morto. As aventuras oníricas do xamã também o levarão a conhecer outros mundos.
e isso lhe dará segurança em sua futura vocação. Ele agora é curandeiro e é também o que os gregos chamavam de psicopompo, ou condutor das almas. O deus grego Orfeu, músico divino, capaz de encantar aves, animais, humanos e deuses, desce às regiões abissais para resgatar sua esposa, Eurídice, que morreu picada por uma cobra. Ele tem permissão de trazê-la de volta ao mundo dos mortais, desde que ele a conduza e ela o siga. Mas existe uma condição fatal. Orfeu não deve olhar para Eurídice durante o trajeto. A despeito da ordem, ele olha para ela no último momento e a perde para sempre. Em inúmeras culturas, os especialistas sagrados também usam máscaras. Isso demonstra uma mudança de identidade, já que o sacerdote assume a aparência do ser divino durante as cerimônias sagradas. Esta máscara é da tribo Bazong, do Zaire. É chamada de máscara Kifube, que significa máscara, e na verdade ela é considerada a máscara para a cura mais eficaz em toda a África. A sua estruturação é magnífica, o seu formato procura recriar a aparência de um lagarto, e ainda mais significativo é que ela tem essa boca beiçuda, demonstrando a capacidade da máscara de extrair a febre dos doentes. Esta é uma máscara Mende, pertencente aos bundos. Esta é uma das poucas máscaras criadas exclusivamente para as mulheres usarem. Há pouco tempo, ao descrever estas máscaras, nossa tendência era pensar que a fisionomia do rosto era aquela que agradaria esteticamente aos maridos das mulheres Mende. Mas, entretanto, sabemos hoje que a testa larga não é um defeito físico, ao contrário, representa a grande imaginação e inteligência das mulheres. O rosto delicado procura mostrar, comparado à fronte larga, que a beleza do rosto, a inteligência e a imaginação, elas devem ficar em equilíbrio. Assim, de um modo geral, a vestimenta do xamã é um símbolo de sua ligação íntima com as forças sagradas do mundo. A vestimenta mostra como os deuses e os espíritos são representados. Em muitas civilizações, buscamos as imagens de deuses e santos nos templos. Mas neste caso, é como se o xamã fosse o templo. Podemos ainda acrescentar que nem toda a elite espiritual preenche o papel completo do xamã, mas alguns elementos do padrão xamânico estão presentes num grande número de sociedades. Às vezes há um profeta visionário que não se envolve com processos de cura, mas faz a ponte de comunicação entre espíritos e seres humanos. Um sacerdote realiza cerimônias, mas não tem necessariamente a mesma vivência e prática em questões de experiência religiosa. Há muitas explicações de como o cosmos supostamente surgiu. Talvez a descrição mais frequente seja de que o mundo surgiu de uma espécie de vazio ou nada, trazido à vida por um criador ou criadores. O povo Selknam, que vive na Terra do Fogo no extremo sul da América do Sul, acredita que o Ser Supremo, Temalkel, criou o céu estrelado e a terra sem forma. Então, uma divindade menor surgiu e criou a espécie humana. Os Selknam acreditam que esses povos antigos não morreram. Para eles, a morte era um sono lindo do qual uma pessoa revitalizada ressurgiria e envelheceria novamente. Quando alguém quisesse desistir dessa sucessão de vidas, ele poderia se tornar outra entidade, como uma estrela, uma gaivota, um leão marinho ou uma montanha. Mesmo após a criação, a plena condição humana não se realiza até a morte surgir no mundo. E os mitos tentam explicar isso também. É comum acreditar que alguma escolha ou ação dos primeiros seres humanos trouxe a morte para o mundo. Uma variação diz que os primeiros homens enfureceram o Deus Supremo. E isso teria afastado ainda mais. E explica por que o céu está tão distante da raça humana. Muitas culturas falam de outros seres espirituais, como fantasmas.
As sociedades geralmente têm rituais associados aos espíritos ancestrais. Esses rituais são geralmente descritos como adoração aos ancestrais, mas a expressão é de certa forma inadequada. Apesar dos ancestrais serem reverenciados, não são adorados como deuses. Se os mortos são temidos, é porque alguns espíritos de mortos acreditam que lhes foi negado o ritual necessário para guiá-los em segurança para o além. Na Roma antiga, acreditava-se que os mortos perdiam sua individualidade à medida que se mesclavam com os dimanes, ou deuses ancestrais das profundezas. Ao contrário da maioria das culturas, os antigos romanos acreditavam que os ancestrais se tornavam deuses, e os mortos eram considerados um conjunto divino. Sacrifícios eram jogados em valas no Foro de Roma e outros locais durante festas para os mortos. As valas eram um meio de comunicação com as profundezas de forma bastante literal. Os povos do Ocidente geralmente não se veem como praticantes de culto aos ancestrais, mas a comunhão dos santos entre os católicos e outros cristãos é, na verdade, semelhante à adoração dos ancestrais. Os católicos romanos falecidos são considerados integrantes da Igreja Maior, a Igreja Universal, que acolhe os que têm vida eterna, cuja fé os levou à presença de Deus. Em época diferente, em outra parte do mundo, existe o sacrifício do urso do Ainu, o povo aborígene que habita o extremo norte do Japão. Frequentemente eles engordam e mimam um filhote. A aventura de capturar essa cria é oferecida ao jovem Ainu e seus esforços lhe conferem valentia. O filhote pode até ter sido criado dentro de casa, mas quando se torna grande, bruto e com as garras afiadas, ele é preso em uma jaula resistente. Ali, o urso será preparado para o momento mais importante de sua vida, sua própria morte. O sacrifício de animais geralmente está associado ao ato de comer, talvez porque seja comum associar o fogo aos atos de sacrifício. De acordo com o pensamento simbólico, o fogo ajuda a conduzir as coisas para o alto. É comum imaginar que os deuses habitam o céu e que são invisíveis. Assim, é bem apropriado queimar os objetos para que sua essência seja enviada na direção do reino divino. Aqueles que fazem o sacrifício renunciam a algo valioso. Como qualquer presente, perde o significado se não tiver valor. Geralmente, o sacrifício é oferecido para influenciar o humor do espírito, mas pode ser que o ofertante acredite que seja devido. Os sacrifícios são realizados para que determinado Deus se mantenha bem relacionado com quem faz o sacrifício. Algumas oferendas são feitas para trazer chuva ou colheitas férteis, ou vitória numa batalha. Assim, os sacrifícios cobrem mudanças naturais e eventos materiais que beneficiam o indivíduo ou o grupo. Eles podem auxiliar nas mudanças sociais ou podem expiar algum pecado ou quebra de tabu. Até recentemente, alguns povos realizavam sacrifícios humanos. Isso pode incluir elementos de canibalismo por motivos bastante óbvios. Assim como o consumo de carne animal é visto como algo que fortalece quem a consome, comer a cabeça ou o coração do chefe inimigo pode transferir sua coragem e força a quem o matou e a seu grupo. Os sacrifícios humanos eram comuns na América Central, por exemplo, entre os astecas, caribenhos e outros. A lógica dessa prática era a de que a oferenda era bastante valiosa ou poderosa. Os astecas tratavam a vítima de sacrifício com muito respeito e lhe ofereciam uma ótima vida enquanto ela durasse. Os astecas também acreditavam que o jovem a ser sacrificado se tornaria um deus após sua morte. Portanto, os rituais, privilégios e honrarias oferecidos pretendiam reconhecer ou conferir status de divindade ao futuro Deus em sua passagem desta vida para a outra. Como já vimos, nem todo sacrifício envolve a matança de homens ou animais. Vários envolvem plantas ou até presentear com artefatos. O importante é o valor da oferenda. E nem todos os rituais implicam em sacrifícios. Como já vimos, o xamã também é curandeiro, e essa função requer certos rituais. Outros ritos antigos que persistiram nas sociedades indígenas incluem formas de magia, manipulação de forças sagradas inerentes ao mundo natural, métodos de cura através de curandeiros e curandeiras, magia, adivinhação e o uso de oráculos.
Na verdade, parece que uma variedade de práticas similares espalhou-se um dia pelo mundo, produzindo um conjunto de diversas religiões com vários temas em comum. Tal sistema aparentemente se espalhou pelo mundo todo antes e durante o surgimento das grandes civilizações urbanas. Antropólogos e demais estudiosos têm debatido muito sobre as diferenças entre magia e religião. A distinção é muitas vezes difícil de ser feita. Como alguns de nós, de culturas avançadas e tecnológicas, costumamos duvidar da magia. Geralmente não percebemos que a fórmula mágica é muito razoável dentro de uma visão de mundo onde não há concepções científicas modernas. A magia costuma empregar fórmulas sagradas, como orações. As pessoas oram pedindo chuva porque pensam que o Deus do céu controla as nuvens de chuva, ou podem tentar manipular um poder secreto das nuvens. Em algumas sociedades, acredita-se que determinada fórmula traz chuva com ou sem a vontade do Deus da chuva. A adivinhação inclui a noção de que semelhante afeta semelhante. Quando se observam práticas adivinhatórias, é preciso considerar a energia que está por trás. É preciso entender que o método de adivinhação, seja lendo tarô, ou runas, ou ossos de galinha, ou gotas de sangue, como os adeptos de santeria faziam no passado, tudo isso são apenas meios de acessar essa energia. Então você não está realmente lendo o instrumento, está interpretando a energia por trás dele. A prática da adivinhação é um meio de se conectar com o espírito ou consciência universal ou Deus, como quiser chamá-lo, e obter maior conhecimento sobre uma questão específica. Para tentar adivinhar, as pessoas geralmente fazem uma pergunta e realizam uma ação física, como jogar uma pedra. Se a pedra cair para um lado, a resposta é sim. Se cair para o lado oposto, a resposta é não. Tais recursos de adivinhação são amplamente conhecidos. Pode ser importante nas tradições bem arraigadas, como nas cartas de tarô. Muitas pessoas também acreditam no augúrio, que é a crença em presságios. Nesse caso, visões ou sons, tais como os de pássaros, podem ser indicadores de algum evento futuro. Os rituais de magia muitas vezes incluem a prática de bruxaria. Se uma pessoa sofre um infortúnio ou adoece, isso pode muito bem ser atribuído à ação maligna de uma bruxa. A arte da adivinhação, isto é, a leitura de oráculos, presságios e profecias, comumente inclui a tentativa de identificar o malfeitor para reverter o mal. Alguns autores ocidentais fazem uma clara distinção entre magia negra, que envolve intenção maligna, e magia branca. Muitas pessoas fazem uma distinção entre magia branca e magia negra. Magia é magia. Não existe absolutamente nenhuma diferença. Para mim, a magia é exatamente igual à eletricidade. A eletricidade flui pelo caminho mais curto. A magia tem seu próprio caminho e seu próprio fluxo. Como esse fluxo é direcionado ou aproveitado, determina se a magia está ou não sendo usada para o bem maior ou servindo aos propósitos individuais de alguém. Tudo depende da intenção com que é manipulada. Se ela for direcionada para prejudicar alguém e esse mal beneficiar diretamente uma pessoa, a maioria das pessoas a rotularia de magia negra, enquanto a magia branca tem por finalidade curar, usar a mágica para curar. Mas, na verdade, depende de como você a usa. Por exemplo, o martelo é só um martelo. Podemos usá-lo para bater um prego ou afundar o crânio de alguém. E com a magia é a mesma coisa. A palavra witch, bruxa, origina-se da palavra anglo-saxã Wicca e significa aquele que é sábio. Wicca não é satanismo. Não comemos criancinhas, não sacrificamos pessoas nem animais. Muitos dos estereótipos de hoje surgem diretamente do que foi divulgado por Hollywood. Wicca é uma religião de culto à terra, naturalista, que honra as duas faces da divindade, o deus e a deusa. E os seguidores de Wicca honram a terra. A bruxaria incorpora uma crença chamada de causalidade análoga.
Uma pessoa pode influenciar outras através de meios naturais, tais como espetar uma boneca que se parece ou tem certa semelhança com a vítima em questão. Isso é o que muitas pessoas conhecem como boneca ou boneca de voodoo. A tradição voodoo utiliza bonecos que representam a pessoa contra quem o trabalho é feito e tem uma série de conotações negativas. Mas algo dessa natureza não serve apenas para prejudicar alguém. Pode também ser usado para curar, que era a sua função original. Usa-se isso para focalizar e representar a pessoa que necessita de tratamento e colocar pedras ou qualquer coisa tangível para visualizar a cura. Então, é preciso dizer que há muitas conotações positivas além de negativas. Geralmente, quando pensamos em religião, a moralidade não está muito distante. Então, é surpreendente saber que nas sociedades pequenas há pouca ou nenhuma ligação entre religião e moralidade. Nem mesmo os deuses agem sempre de maneira muito nobre. É claro que algumas sociedades primitivas interpretam eventos ameaçadores como trovões e raios como atos caprichosos dos deuses. Às vezes, esses eventos são interpretados como punição por alguma transgressão humana ou, talvez, por violar um tabu. Eventos ameaçadores também são interpretados como vingança divina, que é uma motivação divina que tem pouco ou nenhum mérito moral. E é preciso lembrar que nem todos os espíritos são vistos como bons. Portanto, seriam atos malignos ou hostis de outros espíritos nessa ampla sociedade formada por pessoas, ancestrais e deuses. As decisões morais refletem um sistema de crenças que é normalmente derivado de uma tradição religiosa ou de algum substituto secular de fé religiosa. Assim, não deveria ser surpresa que diversos grupos indígenas considerem a moralidade, os costumes e os tabus como parte de uma visão de mundo mais ampla, que inclui o que hoje conhecemos como religião. A questão é que, para a maioria dessas sociedades, é o comportamento inadequado que ameaça o grupo. Geralmente, as sociedades também condenam as ações que possam ameaçar ou enfraquecer a comunidade. Mas numa pequena sociedade com seus ancestrais e deuses, não é fácil distinguir as normas socialmente definidas das religiosamente definidas. As pequenas sociedades seguem várias moralidades sexuais. Existe o casamento arranjado, o casamento por sequestro, o casamento temporário, a coabitação pré-marital e, em alguns grupos, até mesmo casamentos entre irmãos e irmãs. Um grupo pode ser poliândrico, no qual a mulher tem vários maridos, ou pode ser polígamo, no qual o homem tem várias esposas. As pequenas sociedades sobreviveram em ambos os casos. Enquanto o adultério seja quase sempre banido e cause conflitos em algumas sociedades, há sociedades em que a esposa é oferecida ao hóspede, como entre os inuites. Os ocidentais criticam severamente o que chamam de ética primitiva, porque ela abrange práticas como o canibalismo e o sacrifício humano, apesar de serem poucas as sociedades que as praticam. A noção de sacrifício que os primeiros missionários cristãos consideraram abominável entre os africanos, que seria o sacrifício humano e o animal, basicamente não tem muita diferença entre o ato de sangrar uma galinha e consumir o vinho, que simboliza o sangue do Salvador crucificado. Ao converter as pessoas à fé cristã, os missionários achavam que estavam elevando-as à civilização. O comportamento ocidental perante populações nativas nem sempre confirmou sua suposta superioridade moral. Indígenas vulneráveis foram exterminados indiscriminadamente. Terras foram roubadas. As mulheres nativas foram forçadas ao concubinato. Tudo isso dificilmente deu aos indígenas um senso elevado de ética ocidental. Práticas como a comunhão com os espíritos ancestrais são perfeitamente lógicas para muitos membros dessas pequenas sociedades, devido à sua visão de mundo e à sua concepção do significado do sacrifício. Para entender suas crenças e práticas, é preciso penetrar em seu mundo moral com compreensão e imaginação. Mas às vezes nossa empatia é bloqueada pelo preconceito que prevalece na cultura ocidental
e que afirma que as crenças e práticas dos povos indígenas são, de certa forma, supersticiosas e ultrapassadas. A própria ideia de superstição é questionada, porque muitas religiões adotam crenças que não podem ser testadas ou confirmadas por métodos racionais. A palavra superstição tem raízes latinas, que significa estar acima ou além. Isso pode se referir a ir além dos limites da crença racional, apesar de estudiosos considerarem a superstição um resquício ou sobra de uma crença anterior e supostamente mais primitiva. Quanto a ser ultrapassada, algumas sociedades há muito consideram que a Terra e a vida humana são altamente interrelacionadas e integradas, uma ideia que combina com a ética ambiental moderna. Seria então melhor não concluir precipitadamente que as crenças e os rituais de outros povos são simplesmente arcaicos ou supersticiosos. O totemismo, que deriva da palavra totem, é uma palavra mista utilizada pelo povo Ojibwa e pelo povo algonquino da América do Norte. O totemismo identifica o clã com um objeto, como um animal, ou talvez com um fenômeno natural, como o sol ou a chuva. Os grupos têm uma relação especial com seu totem, e isso reforça o seu senso de solidariedade. O clã totêmico geralmente é exogâmico, ou seja, seus membros se casam fora do clã. Assim ocorre uma evolução natural de crenças religiosas e lealdade como resultado desse tipo de casamento. Um traço de totemismo na Europa é encontrado num clã irlandês conhecido como Connelly, cujos membros supostamente se transformaram em focas no passado. Disse que esse clã teme matar ou comer uma foca. Tal incidente certamente traria má sorte. Um aspecto importante da religião na pequena sociedade está nos ritos de passagem que marcam mudanças significativas na vida de uma pessoa e em seu relacionamento com a sociedade. As transições mais importantes são o nascimento, a puberdade, o casamento e a morte. Cada passagem é identificada de acordo com os costumes, tradições ritualísticas e poderes conferidos aos anciãos, xamãs, sacerdotes e assim por diante. Tudo isso é organizado para assegurar a estabilidade do grupo. Muitos povos acreditam que um tipo de morte é vivenciado durante essas transições vitais. A pessoa supostamente morre para a vida anterior antes de renascer em uma nova vida. Vida e morte são um estado de renascimento. Um não é melhor do que o outro. Um nascimento é igual ao outro. E assim a morte é apenas um estado de renascimento. A vida e o espírito do homem nunca deixa o universo. É uma expressão universal, é uma aura, uma energia que se entrelaça com todas as coisas. Assim a estrutura física deve descansar, pois a vestimenta física é como uma roupagem, ela se desgasta. E através de energias diferentes que temos que suportar, nós sabemos quando chegou a hora de deixar o corpo físico e partir para o celeste. A primeira iniciação vem depois do nascimento, quando a sociedade incorpora ritualmente um novo ser humano no seio da comunidade. A cerimônia tem um significado social e um significado sagrado. Socialmente, a nova pessoa é admitida à sociedade. Se tudo correr bem, ela será iniciada na vida adulta, se casará e, por fim, passará para a vida após a morte. Espiritualmente, considera-se que a criança foi submetida e mergulhou na correnteza dos vivos, ou seja, nas águas da vida. Entretanto, dentre todos os rituais de passagem, o mais importante é o que se segue à morte. Muitos, se não todos os povos indígenas, acreditam na sobrevivência de ancestrais e as cerimônias fúnebres garantem passagem segura para a outra vida, quando então poderão se reconectar à comunidade terrena. De certa forma, continuarão a integrar a sociedade terrena. Assim, para os povos indígenas, o funeral é menos o fim e mais uma iniciação para o outro mundo. Os rituais de passagem ajudam a manter a estabilidade e a ordem na comunidade. De modo geral, as sociedades que têm uma dimensão ritual mais rica e complexa precisam de especialistas para executar esses rituais, ou seja, os sacerdotes.
Por exemplo, os sacerdotes são necessários para empossar o chefe, cuja autoridade é legitimada pelos rituais que lhe dão novos poderes. Os rituais são parte importante dos costumes e da lei, e estabelecem funções especiais ou mudanças de status que devem ser respeitadas de forma a propiciar estabilidade social. Para os jovens, as iniciações impõem disciplina e até mesmo rigor para prepará-los para as privações da vida adulta. Existem muitas fases na vida de um pagão ou de uma bruxa que são celebradas de acordo com as tradições Wicca, tais como o ritual de passagem, quando um adolescente abandona a adolescência ou a infância, atinge a vida adulta e assume certas responsabilidades. O rito de passagem o posiciona dentro da comunidade e ele passa a integrar e ser responsável perante ela. Hoje, estamos diante do deus e da deusa, e com esta Artemísia eu defumo tanto o corpo, quanto a mente e o espírito, porque hoje você passa diante da inocência e da infância e cruza o limiar da feminilidade. O xamã influencia a noção de tempo e espaço da comunidade. A compreensão dessas ideias é um aspecto importante das dimensões filosóficas ou doutrinárias de uma religião. Os deuses atuam em um tempo mítico, algo que os aborígenes australianos chamam de período onírico, ou de sonho. O tempo mítico é como o tempo cronológico, mas não é exatamente a mesma coisa, assim como os confins do espaço não são como o espaço comum. Os deuses vivem e atuam ao nosso redor, mas eles também existem nesses hipertempos e hiperespaços. Já que se acredita que o xamã domina o tempo e o espaço ao viajar, ele é capaz de ligar o momento da criação ao presente. Como as religiões convergiram e se desenvolveram ao longo dos séculos, alguns dos temas antigos começaram a se desenvolver separadamente. A sociedade tornou-se mais diferenciada e vários aspectos da prática e da vida xamânica foram reformulados. O impacto mais profundo nas sociedades pequenas ocorreu durante o período moderno, quando a Terra foi dominada, primeiro pelos impérios e depois pelos estados nacionais. Quando as tribos habitavam regiões cobiçadas, eram simplesmente transferidas ou dizimadas. O tráfico de escravos deslocou muitos povos e destruiu grande parte de suas culturas. Quando o Império Otomano foi vencido e desmantelado após a Primeira Guerra Mundial, muitas terras árabes foram dominadas por potências europeias. Essa imensa revolução cultural atingiu mais duramente os povos indígenas. Retraídos em seu habitat, os povos indígenas sofreram muito com o choque da era colonial moderna. O colonialismo trouxe doenças estranhas, novas técnicas fantásticas e conhecimento, missionários, escrita, governos nacionais, novas religiões, novas medicinas e uma cosmologia muito diferente. Esperava-se que essas pequenas sociedades assimilassem tudo isso num período relativamente curto. A maioria dessas sociedades apenas conseguiu evitar ser absorvida por culturas maiores. Muitas delas ainda lutam para preservar as estruturas que têm dado sentido às suas vidas. Como o sistema colonialista chegou à África do século XX, ficou claro para o africano que não importava ele se converter ao cristianismo. De uma maneira ou de outra, ele seria privado das vantagens sociais e econômicas gozadas pelo cristão branco em seu próprio meio. De fato, um dos boatos mais comuns na África inteira na virada do século era o de que os colonialistas escondiam a Bíblia verdadeira do negro africano e, por causa disso, de certa maneira, ele não podia participar plenamente da cultura, da sociedade e da riqueza material do homem branco que vivia ao seu redor. Esse descontentamento gerou uma enorme leva de profetas e messias que surgiram do seio dos grupos africanos.
Esta é uma tradição, é claro, que teve como auge o arcebispo Desmond Tutu, quando ele se manifestou contrário às potências colonialistas. Foi exatamente isso o que as primeiras figuras messiânicas e proféticas fizeram na África. Até o período colonial, as forças políticas deixavam os povos indígenas livres para seguirem seus costumes. Tratado de paz. Mas agora os regimes colonialistas queriam impor uma estrutura administrativa unificada e um padrão educacional uniforme. Essas mudanças, além das influências econômicas coloniais, exerceram um impacto profundo sobre os povos indígenas, seja na Sibéria, na Patagônia, Índia Central ou no território Zulu. As guerras e a perda de território causaram um grande trauma nessas sociedades. Às vezes, as profecias eram mais ternamente sugestivas. Foi o caso da famosa Dança do Fantasma. O profeta Uavoca, da tribo norte-americana dos Paiute, instruiu seus seguidores a dançarem num ritual típico. Apesar da mensagem de Uavoca ser pacífica, os movimentos da Dança do Fantasma geraram uma reação armada. Culminou na tragédia de Wounded Knee, em 1890, na qual 200 homens, mulheres e crianças da tribo Dakota foram mortos por tropas norte-americanas no novo estado de Dakota do Sul. O épico maia intitulado Chilam Balam também teve esse efeito perverso, porque previa que o deus maia Kulkulkan, conhecido como Quetzalcoatl pelos astecas, retornaria um dia para governar. Assim, os espanhóis barbados, que navegaram até lá do leste, foram vistos como deuses. Os maias foram cruelmente conquistados em meio a uma carnificina. Nem todos esses movimentos sobreviveram, mas testemunham tentativas de lidar com mudanças novas e dolorosas. Os Zulus foram derrotados pelos britânicos em 1879 na Batalha de Ulundi, e leis posteriores os destituíram do direito à terra. Por quase um século, o espírito do povo Zulu tem sido massacrado. Mas é preciso lembrar que sinais de renovação, desespero e esperança ressurgem em todo o mundo entre os diversos povos ameaçados pela expansão ocidental. Em algumas pequenas sociedades indígenas, há um movimento superior aos movimentos religiosos por um amplo conceito de mobilização de todo um povo ou região cultural. Nessas regiões, as religiões multifacetadas de antes tenderam a se aglutinar. Novas vozes foram ouvidas entre os povos indígenas. A tendência emergente de agrupar imensas regiões culturais mostra o crescimento de uma autoconsciência entre os povos indígenas. Isso pode levar a uma concepção mais ampla e mais coletiva de suas religiões. Por exemplo, existe uma insistência crescente no interesse e na preocupação dos indígenas com respeito ao meio ambiente. A visão tradicional de que a natureza é animada pelos espíritos gera um impulso de cuidar da natureza como parceira. Os povos indígenas são especialistas em conviver com o seu meio ambiente. Eles sabem como viver em circunstâncias bem diferentes daquelas das nossas sociedades tecnológicas. Ao longo dos séculos, as grandes civilizações absorveram elementos de culturas indígenas mais antigas, transformando seus rituais em ritos que têm um novo significado. Apesar das similaridades imemoriais entre os povos mais antigos e os mais modernos, as influências modernas ainda podem ser avassaladoras. O xamã perde parte de seu poder quando a rena não é caçada, e sim arrebanhada por helicópteros visando lucro. O barco a motor é mais veloz que a canoa Dayak, e a antiga extração de leite dos Todas, nas montanhas Nilgiri, no sul da Índia, é substituída por métodos mais científicos de agricultura. A mesma integração da pequena sociedade a expõe a armas, bebidas alcoólicas, rádios e oportunidades de viagem. Isso não significa que as religiões indígenas irão desaparecer, embora algumas talvez desapareçam. Elas sem dúvida serão alteradas em parte ao se misturar com as grandes tradições, principalmente o cristianismo.
Elas também serão reinterpretadas quando confrontadas pelas mesmas forças que levaram outras tradições a serem reinterpretadas. O significado individual delas pode se fundir a unirem forças ao redor do mundo para defender seus direitos e suas tradições. Mas ainda podemos aprender algo com elas. O naturalista americano Ralph Waldo Emerson disse bem: Aquele que vaga pelas florestas percebe o quanto era natural para a imaginação dos pagãos encontrar deuses em cada bosque e em cada nascente. Para o pagão, a natureza não parece estar em silêncio, mas sedenta e ávida para irromper em música. Cada árvore, flor e pedra é investida por ele de vida e de caráter. E é impossível que o vento, que sopra um som tão expressivo por entre as folhas, não signifique nada.